Muito bom, chegamos na nossa terceira semana sobre algumas características, do verdadeiro cristianismo. E como eu disse no início, algumas coisas que definem nossas ações. E nessa série de mensagens a gente está olhando para algumas características do verdadeiro cristianismo. E na primeira semana nós vimos as características que definem o processo da nossa transformação. Nós entendemos que nós somos um tipo de pessoa, quando conhecemos ao Senhor, começa um processo de transformação na nossa vida, que passa pelo segundo estágio, que define quem nós somos em Cristo, e que chega agora no terceiro estágio, que define as nossas ações. Então, pensem no movimento aqui. Você conhece a Cristo, você começa a ter uma transformação em você, que vai gerar ações. Então nunca vai começar o contrário. Você nunca vai ter uma ação diferente na sua vida para depois ter uma transformação lá dentro. É impossível. Precisa começar com uma transformação dentro de você, que vai ganhar as dimensões exteriores do seu corpo. Ou seja, você vai ter ações que condizem com aquilo que a tua fé confessa, ou a fé com que você professa. Então é quase que incoerente, por exemplo, a pessoa dizer que professa um tipo de fé, mas age de uma outra forma. É incoerente. Como eu disse na primeira semana aqui, se você planta um abacateiro, você espera que aquela árvore produza abacates. Já pensou, aquele abacateiro cresce e de repente você olha, tem uma laranja pendurada lá. Às vezes, puxa vida, deve ser aqui uma manipulação genética, Porque supostamente essa árvore deveria produzir abacates e não laranja. E é a mesma coisa a vida do cristão. Se você professa uma fé cristã, mas não age como tal, alguma coisa tem, alguma manipulação genética espiritual aí. Você está produzindo uma outra coisa, qualquer outra coisa, mas não é cristianismo. Por isso o título a característica do verdadeiro cristianismo. Precisamos produzir os frutos que condizem com o que o cristianismo manda, ou prega, os padrões do cristianismo. Estamos usando então a vida de Pedro. E ele foi um dos primeiros seguidores de Cristo, e a gente percebe nele uma das características, como em mim e em você, de transformação e de definição quem ele era em Cristo, e depois, por fim, de como as ações dele tomaram essa perspectiva exterior. Esse homem foi transformado de um pescador profano, até que quando Jesus chega e chama ele até esconde o rosto de Jesus, e diz, afasta de mim que eu sou um pecador, um homem profano, em um cristão maduro, um cristão que tinha todas as características definidoras operando em sua vida. Claro que foi um processo, como a Geise citou aqui antes. No final de João, você percebe a conversa que ele tem com Cristo. E ele diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, chegou a hora de amadurecer. E ele então, a partir daquele momento, ele muda, a tal ponto dele ser considerado como um dos pais da igreja primitiva. E claro que a igreja católica tem nele como um dos representantes papais. Então, ele é um personagem de destaque por causa da transformação que ele permitiu na vida dele acontecer. E na mensagem de hoje eu quero olhar junto com vocês algumas características que definem nossa ação como cristãos. E é claro que as nossas ações falam por nós, não é? E o texto de Tiago que eu quero começar lendo, Tiago capítulo 2, ele diz assim, também assim a fé por si só, se não for acompanhada por obras, não vale nada, é morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Então mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, tem que haver um conjunto, isso precisa caminhar junto. Não é divorciado um do outro, isso precisa estar junto. Então esse é o nosso texto que a gente gostaria que eu quero ilustrar algumas características que vão definindo as nossas ações. Pode passar isso também, Cláudio, por favor. Para nós começarmos, vamos ver alguns pontos, algumas características dentro daquilo que a gente entende por ações em nossa vida. Só que nós não gostamos muito dessas ações. Você sabia que a gente foi chamado para servir? Você sabia disso? Se você não sabe, eu tenho más notícias para você, mas nós fomos chamados para servir uns aos outros. O exemplo clássico do nosso chamado para servir é a ilustração clássica que Jesus usa quando lava os pés dos discípulos lá.
Esse é o exemplo clássico dele. João 13, 14 e 15 diz assim: pois bem, se eu, sendo o Senhor, isso Jesus falando, o mestre de vocês, lavei-lhes os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Quem está disposto a servir? Olha só, servir pessoas bacanas é legal, não é? Você conversar com pessoas que são cheirosas é bacana, não é? É legal você conversar com pessoas que são inteligentes, porque você vai ter um nível de conversa bacana. É legal você falar com pessoas que têm um nível social legal, porque você sabe que o nível não baixa tanto. Agora, quero ver você ir atrás dessas pessoas que dormem na rua, que são fedidas, lá como em São Paulo, que fazem de tudo por um pedaço de uma pedra de crack lá. Mas nós fomos chamados para servir esses caras. Eu e você fomos chamados para servir essas pessoas. E o que é servir? O que é fazer o serviço? Tem uma pintura do século XIX que mostra uma longa fila de mendigos, assim, uma fila enorme de mendigos esperando na fila, né, para ganhar uma sopa, um prato de sopa. E todos eles estão lá esfarrapados e de aparência bem frágil, né, aquela roupa toda rasgadona assim na fila. Mas ao redor de uma daquelas pessoas, de um daqueles mendigos, tem uma auréola, assim, sabe aquele halo que se fala aquilo, né? Uma auréola assim de... Auréola mesmo, né? E esse cara é Jesus. Ele está na fila de mendigos, todo esfarrapado, aparência frágil, mas aquela auréola define ele como sendo o Cristo. E talvez você não consiga ver uma auréola assim na cabeça do seu irmão aí. Talvez você não consiga ver isso. Mas servir a essas pessoas é servir o próprio Cristo. Não foi isso que ele disse? Pois Cristo está escondido neles. Mateus diz. Mateus capítulo 25, 35, ele diz assim, ó: quando que vocês foram na prisão me visitar? Quando que você estava preso? A gente foi. Lembra daquele texto que ele fala? Ele diz: olha, se você fizer por um desses pequenos, vocês fazem como a mim. É servir, é ir lá, é se doar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: isso é a pior parte do nosso chamado, porque é desgastante. Existem pessoas que não conhecem limites, porque se você der a mão, ele quer o braço. Em São Paulo não é nem um pouco raro você achar alguém na rua e diz: ei, dá essa camisa aí para mim. Você não tem duas? Eu estou sem nenhuma, me dá. Porque eles abusam. Você também tem que pôr limite, né? Não pode ser tão ingênuo, né, de querer, né? Mas nós fomos chamados ao serviço, e não somente a essas pessoas, mas servir uns aos outros aqui também, né? De estar atento às necessidades uns dos outros, né? Tem pessoas com doentes, vai visitar. Tem pessoas passando necessidade financeira, vai lá ver como pode ajudar. Isso é servir uns aos outros. E um dos chamados do cristão é servir uns aos outros. E é característica do cristão que definem quem nós somos. É de servir um ao outro. Pedro foi exortado por Jesus para ser humilde. Servo, um humilde servo. Usando seus dons para apacentar os cordeirinhos, as ovelhas. Usa o teu dom, seja servo, apacenta eles. Jesus exorta ele nesse sentido. Agora Pedro, depois de cumprir a sua vocação toda, em sua própria vida, ele nos exorta como crentes a fazer o mesmo. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. O dom que você recebeu, o dom que você tem aí, por melhor que seja, é para servir os outros. Não é para você aparecer, não é para você ser famoso, não é para você ser conhecido, é para você servir. Ou esse dom que Geise tem de conduzir, Geise, Bruno, David, de conduzir a igreja na adoração, não é para ele se engrandecer, não. É para servir a igreja. O dom que você tem é para servir um ao outro aqui, não é para você achar que é o bambambam. Somos chamados para servir. Servir, serviço. Qual é o significado da vida? O que você acha ser o significado da vida? É ganhar um bocado de dinheiro? É chegar no final da sua vida, quando você vai aposentar, e dizer: puxa, consegui chegar na aposentadoria com uma conta no meu banco, tá lá em cima, altão. Jesus diz que a medida da vida está em nosso serviço. Está no serviço que nós fizemos.
que nós doamos e o bem que fazemos pelos outros. É desse espírito que nasceu, essa motivação, é dessa motivação que nasceram quase todas as universidades cristãs que existem pelo mundo, todos os orfanatos pelo mundo, é no desejo de servir. Harvard, sabe o que era Harvard? Era um seminário, que hoje se tornou uma das faculdades mais conhecidas, fundada por cristãos, com o desejo de servir os outros. É nesse espírito de motivação, é nesse desejo de motivação de servir os outros. George Truett, um grande pregador batista, ele diz assim: não é o dom que alguém tem que o torna grande, por mais brilhante e inúmeros que eles sejam. Não é a grande quantidade de estudo que dá enriquecimento mental para a mente e a vida. Não está na forma brilhante de você apresentar as qualidades sociais, e nem no grande acúmulo de riqueza que assegura paz e honra. Em nenhuma dessas coisas, medida pelos padrões de Deus, a grandeza reside. A verdadeira grandeza consiste na utilização de todos os dons e talentos que alguém possui no serviço aos outros. Quem foi Miss Brasil ontem? Você lembra? Eu sei porque eu assisti. Foi a Miss Rio Grande do Sul. Só que quem vai lembrar dela amanhã ou depois? Quem conhece Madre Teresa de Calcutá? Todo mundo conhece. Por que vocês conhecem ela? Pela doação que ela deu, não é? Ninguém faz um monumento por uma Miss Brasil. Ninguém faz. Quem são as pessoas que você lembra hoje? São aquelas pessoas que foram importantes na sua vida, não é? Um professor que deu orientação para você, que conduziu você, dessa pessoa você vai lembrar. Agora, de uma Miss Brasil, de uma Miss Universo, de um presidente, talvez um presidente você lembre. Mas pessoas, porque acabou com a sua poupança de economia, não é? Tipo Collor, se eu citar Collor, a primeira coisa, impeachment, não é? A primeira coisa que você lembra, porque acabou com a economia do Brasil. Mas não são essas pessoas que são lembradas, são as pessoas que se doam pelos outros. Quem é o homem mais rico? Aí, Bill Gates, ele entendeu isso e investe milhões em ajuda humanitária. Porque entendeu que não está no acúmulo de riqueza, é de ajudar os outros, é de desenvolver os outros. Essa é a mentalidade que o cristão foi chamado. Por que as pessoas que não são cristãs entendem isso e fazem? Os próprios cristãos, que deveriam saber, não fazem. Os próprios cristãos não fazem. Nós fomos chamados ao serviço, eu e você, nós fomos chamados para servir. Verdadeira grandeza consiste na utilização de todos os dons e talentos que você possui no serviço aos outros. E eu estou falando aqui daqueles que são pedra no sapato também. Daqueles que você diz, puxa, eu queria ter só 5 minutos livre desse cara, sabe? Fomos chamados para servir essa pessoa. E enquanto eu falo aqui, provavelmente você está lembrando de alguém aí, que é uma pedra no sapato na tua vida. Você foi chamado para servir essa pessoa. Para ajudar essa pessoa. E de desafiar ela também, né? Não é só ajudando, né? Você tem que desafiar ela também. De servir. A segunda característica, nós somos chamados ao sacrifício. Puxa, agora matou de vez. Primeiro, se é para o serviço, que já não é gostoso. Agora, sacrifício, aí está demais, né? Nós somos chamados a viver a nossa vida de maneira que mostra que estamos continuamente dando de nós mesmos e colocando as nossas vidas à disposição de um sacrifício vivo. E esse é o nosso culto racional. A gente tem ouvido muito Romanos capítulo 12, sobre, o nosso culto racional. A gente nem sabe o que é, mas o texto é tão bonito, né? Nosso culto racional. Fica repetindo aquilo o tempo todo, mas a pessoa não sabe o que significa o culto racional a Deus. É um sacrifício, é uma característica muito importante, que determina a quantidade de fruto que nós vamos produzir para Cristo. É o nosso sacrifício, Romanos 12:1, que eu acabei de citar. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias. Olha só o que Paulo diz aqui, ele diz, gente, pelo amor de Deus, ele diz aqui, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o teu culto racional, é esse o culto racional. Sacrifício implica em pegar a tua cruz e seguir Jesus onde quer que Ele mandar você ir. É tomar a tua cruz e andar. Trata-se de estar no lugar onde Ele vê a necessidade. Sabe, gente, nós temos uma missão que está indo para o Haiti.
E eu vou ser sincero para vocês, é o último lugar no mundo que eu gostaria de ir lá para o Haiti e ajudar aquelas pessoas. Mas a necessidade está lá. Talvez não só no Haiti, mas talvez aqui do lado, lá no outro estado, estão as necessidades. E se você sente Deus chamando você, vá. Tem que ir. Isso é sacrifício. Mesmo que contrarie aquela coisa. Eu vou dizer para vocês, desde que eu entrei na minha formação, isso em 99, eu orava para Deus assim, Deus, eu vou para qualquer lugar do mundo, menos Paraguai. Sabe para onde que Deus me levou? Paraguai. Foi lá que eu fiz a minha parte prática. No meio do mato, lá, 500 quilômetros, para dentro do meio do mato lá. Onde eu subia na caixa da água, olhava para um lado, olhava para o outro, para todas as direções, não via nada, só mato. Em volta, eu dizia, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma pessoa muito urbana, eu gosto de pessoas, gosto de trânsito, eu gosto de carros, não gosto de viver no meio do mato, não sou isso, não sou assim. E eu dizia, Deus, por favor, eu não quero ir para o Paraguai. Não. Fiquei lá, morando lá. Mas entendi que a necessidade estava lá, sabe? Tinha momentos em que eu ia lá para o meio do mato e... Sabe, o estresse era tão grande, eu dizia, cara, eu quero fugir daqui. Mas 500 quilômetros era muito, muito longe para correr, né? Mas a necessidade estava lá e eu entendi que às vezes nós precisamos sacrificar a nossa própria vontade. E isso vai produzir em nós frutos. Não estou dizendo para sair daqui fazendo bobagem, fazendo bobagem. Não é isso. É de entender aonde você precisa estar, carregar a sua cruz e ir. Mateus 16, 25 diz, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la. E isso aconteceu com os índios Aucas lá, com os 5 missionários americanos, o Jim Elliot, não sei se vocês conhecem bem essa história. Aí eles fizeram contato com um grupo de indígenas que nunca havia tido contato com pessoas fora da aldeia deles. 5 jovens foram lá com um avião, lá para o meio do mato, aqui na América do Sul, com os índios Aucas. Os 5 foram mortos pelos índios. Os 5 morreram. Um deles tinha, parece que 9 meses de casado, recém-casado, foi morto. Aí você diz, que loucura! Sabe o que aconteceu com essa tribo inteira? As mulheres continuaram o serviço que os maridos começaram. A tribo inteira se converteu. O chefe da tribo que matou um dos missionários se converteu e na hora do batismo ele pedia perdão para a esposa por ter feito aquilo. A tribo inteira se converteu. Foi um dos maiores movimentos missionários do mundo moderno, de 1900 para cá. Porque mexeu com o mundo inteiro. 5 caras que sacrificaram a vida deles por uma causa. Acreditaram naquilo. Talvez você possa até questionar, não sei se isso foi certo ou errado, só que eles entenderam que era necessidade, foram lá, foram mortos e entenderam que por causa de Cristo vale a pena. João 12, 26 diz, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Então nós fomos chamados para servir, seguir, sacrifício. E olha, gente, vida cristã não é ser rico o tempo todo, não é ter carro bom o tempo todo, não é ter saúde o tempo todo. Ser cristão implica também em ter doença, ser cristão implica também em ter problema financeiro, ser cristão também às vezes implica andar de ônibus, porque não tem carro, ou de mototáxi, ou de Kombi. Mas o que tem isso? Milhares de pessoas usam esse meio de transporte, porque eu, cristão, não posso. Sou filho do rei. Grande coisa. O que te faz melhor isso do que os outros? Não te faz melhor. Nós estamos aqui para servir, sacrifício. A vida de Pedro foi um exemplo vivo do tipo de sacrifício. Havia muitos lugares que o Senhor o levou, dos quais foram um sacrifício pessoal para ele. Se você abrir em Atos, por exemplo, depois de ele ser libertado da prisão pelo anjo, ele deixou o conforto da sua casa e sabe para onde ele foi? Ele foi para uma área onde ele totalmente estava desfamiliarizado. Que palavra, né? Desfamiliarizado. Sabe o que aconteceu? Ele foi mandado para um não-judeu. Ele falou, agora come porco. Ele, eu não quero. Judeu comendo porco? Imagina que sacrifício que isso era para ele. Mas ele foi mandado para esses lugares, porque ele entendia isso. E esse foi um sacrifício para ele, porque ele não estava confortável cercado de gentios. Ele não estava confortável. Mas ele fez esse sacrifício e a gente pode ver isso nele. Nós também somos chamados para uma caminhada. E
somos chamados para uma caminhada que consiste de muitas áreas que nos trazem maior maturidade como verdadeiros cristãos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que andem de maneira digna da vocação que receberam. Você percebe, olha só, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que andem de maneira digna. 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé. Gálatas 5,16, por isso eu digo, andem pelo Espírito. Efésios 5,15, tenham cuidado com a maneira que vocês andam. 2 João 1,4, ao encontrar alguns dos meus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Você está vendo quantas vezes, quantos textos você percebe? Andem na verdade, andam segundo a vocação que vocês receberam, andem dignamente, andam retamente. Várias vezes você encontra esse movimento na Bíblia, dizendo que eu e você somos peregrinos. Essa estada aqui na terra não é eterna. Nós estamos de passagem aqui, e só para ilustrar um pouco mais, Hebreus capítulo 11, 13 diz assim, fala dos heróis da fé, de Abraão, de Moisés, de Isaac, de todos aqueles caras. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos pela terra. Todos eles. A Abraão foi prometido o quê? Ser pai de muitas nações. Ele viu isso? Ele não viu. Morreu antes. Vários não receberam, diz o texto. Vários não receberam. Mas de longe eles tiveram um vislumbre e o saudaram de longe, porque entenderam que eram peregrinos. Mas sabe que nós hoje, crentes modernos, vivemos como se fôssemos eternos. Produzimos como eternamente viveríamos aqui, acumular riqueza, acumular um monte de coisa, achando que é assim que a nossa vida vai ser eternamente aqui, e não é. Temos que entender que somos peregrinos por essa terra e que existem coisas muito mais importantes do que só acumular fortuna, andar de carro bonito, ter um corpo bonito. Existem coisas muito mais importantes sobre isso, e novamente precisamos olhar aqui para a vida de Pedro. E você verá que ele exemplificou isso na vida dele. Ele era um homem que caminhava pela fé no Espírito, andando na luz, e definitivamente viveu como um peregrino sobre a terra. Quando ele voltou para a casa dele em Cafarnaum, ele nunca mais voltou a viver como antes, porque você não vê um relato sobre como ele viveu voltando para a terra dele. Porque ele nunca mais viveu igual. Ele sabia que ele estava andando de um lado para o outro. E por fim, nós fomos chamados também para uma batalha espiritual. Isso aqui, gente, Efésios 6, 10, 13, diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Esse cara aqui, ó, Joe Lewis, pode pôr aqui. Joe Lewis, ele foi um dos campeões mundiais de peso pesado. Ele lutou aproximadamente 71 vezes profissionalmente. E dessas 71 lutas, ele perdeu uma só. E durante a década e meia que ele manteve o título, ele defendeu o título dele 25 vezes. Já pensou você defender o teu título 25 vezes e vencer? Aí Bill Stern, esse cara, esse outro, que era um repórter da época, ele decidiu, no final da carreira desse homem, eu vou entrevistá-lo e vou descobrir o segredo das vitórias dele. O que ele faz para vencer tantas vezes? Das 71 vitórias, das 71 lutas, perder apenas uma? Ele então conversou com esse homem e a resposta de Joe Lewis foi muito simples. Ele disse o seguinte: eu estudo o meu adversário, eu planejo a minha luta com muito cuidado, e os resultados são sempre os mesmos. Primeiro, eu nunca sou pego de surpresa. Segundo, eu sempre fico na ofensiva. Consegue imaginar isso? Esse é um excelente conselho para mim e para você. Não seja pego de surpresa. Estude o seu inimigo. Esteja na ofensiva, não na defensiva. Sabe o que crente faz? Crente fica com medo do diabo, gente. Aí você está à noite na tua casa, escuta um barulho, pô, é o diabo. Não é?
Primeira coisa. Escutou um barulho. É o diabo. Na minha casa o diabo não entra, cara. Não entra. O máximo que pode acontecer quando dá um barulho lá é o anjo afiando a espada, escorregou a pedra de amolar a espada lá e bateu na panela e fez barulho. Mas o nosso inimigo, você tem que estar na ofensiva, não na defensiva, morrendo de medo. E sendo pego de surpresa. Efésios 6 diz, vista a armadura, vai lá, luta. Estuda o seu inimigo, não seja pego de surpresa. Mas a gente coleciona derrota, ao invés de colecionar vitória. E nós precisamos aprender com esse homem, que na verdade precisamos também nunca ser pegos de surpresa e sempre ficar na ofensiva. Ou não é assim a melhor, uma das máximas aí do futebol? A melhor defesa é o ataque. O time que fica se defendendo o tempo todo vai tomar um saco de gol. A melhor defesa é o ataque. Esteja na ofensiva. Na ofensiva. O crente não tem motivos para ficar chocado, intimidado ou surpreso com o ataque do inimigo. Absolutamente nenhum. Nós não temos motivo para isso. Nós podemos, sim, lutar contra. Mas nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Olha só o que diz Efésios 10, 13. Eu vou ler de novo para você. Finalmente, fortaleça-se no Senhor. Beba da fonte. Vai lá, corra atrás. E no seu forte poder. Nele reside todo o poder. Vista a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do seu inimigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, e a gente fica se mordendo um contra o outro. E aí somos pegos de surpresa aí pelo nosso inimigo. Mas não é contra o ser humano, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Lembram aqui do conjunto de fé que eu falei aqui, acho que 2 ou 3 meses atrás? Se você tem um conjunto de fé fraco, não vai resistir. O teu cristianismo precisa ser sólido, precisa resistir o dia mau. Se você tem um conjunto de fé baseado em homens, em pessoas aqui, uma florzinha abençoada aqui, uma toalhinha da bênção aqui, um anel da prosperidade aqui, isso é um conjunto de fé que não tem valor, porque quando o dia mau chegar, quebra tudo e você vai para o chão. Não tem valor. Precisamos ficar... O que Efésios 6 diz, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Não é numa toalhinha abençoada, não é numa rosa abençoada, não é num não sei o que lá abençoado, não é nada disso. Isso são costumes, são coisas que não tem nada a ver com o cristianismo, nada. Isso eu chamo de macumba cristã. É isso simplesmente que é. Não tem nada a ver com isso aqui, gente, nada a ver. Diz, fortaleça-se nisso, no poder da fé que vem no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. E você vai resistir, diz o texto aqui. Por isso, vista de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau. Para que o teu sistema de crenças resista ao dia mau. Resista ao dia mau. E vocês permanecerão inabaláveis, depois de terem feito tudo. Agora, cristão aí que eu estou vendo é o ser humano mais miserável que existe, é o ser humano mais derrotado por causa desse sistema de valores, de crenças frágeis demais. Frágeis demais. Precisamos voltar ao cristianismo verdadeiro, depender pura e simplesmente do Senhor, não de uma rosa, nada dessas coisas que eu já citei. Mas é depender pura e simplesmente do Senhor. Cristianismo puro e simples. É só isso que Jesus veio trazer. Se Jesus quisesse que a gente corresse atrás de rosa, de não sei o que, ele teria feito também. Não fez, em nenhum momento. Quando havia cura, ele puxava a pessoa de lado para ter um particular com ele. Várias vezes você vê isso na Bíblia. Não era show. Nunca fez show. Pelo contrário, no dia que ele falou, lembra que ele tinha 5.000 seguidores, no dia que ele deu uma pregação lá, todo mundo foi embora. Diz, isso aí é muito difícil, não dá para aguentar. Jesus nunca fez show. Então precisamos voltar e analisar de novo a forma como eu tenho vivido o meu cristianismo aí. Eu quero encerrar essa manhã citando de novo, pode passar,
as características que definem, pode passar isso também, que definem a nossa vida como cristão, a nossa ação, ela precisa ser, pode pôr lá, ela precisa ter o chamado de serviço. Você precisa entender que você foi chamado para servir o teu próximo. Precisa entender também que em alguns momentos da tua vida é necessário o sacrifício, é abrir mão talvez daquela coisa que você acha que é o mais importante para a tua vida naquele momento. Algumas vezes vai ser pedido isso, não estou dizendo que de repente seja para todo mundo, mas para algumas pessoas sim, para outras não. Mas isso é coisa de Deus, mas você tem que estar disposto a estar com o coração aberto ao sacrifício. Também somos chamados a uma caminhada, entender que a nossa vida aqui não é eterna. Nós estamos de passagem aqui e por final, que nós estamos sim envolvidos numa guerra espiritual. E você não pode menosprezar isso, gente. Todos nós, eu, você, todos nós, grande e pequeno, estamos envolvidos nessa guerra espiritual e precisamos nos revestir, precisamos nos fortalecer. Que Deus nos ajude nesse processo todo. No domingo que vem vamos encerrar essa série sobre as características, mas é muito importante que nós tenhamos essas características desenvolvidas em nossas vidas como cristão. Muito importante. Lembra então sobre o serviço, sacrifício, caminhada e batalha espiritual. Lembra disso. Não se esqueça nunca, jamais, que o teu sistema de crenças precisa ser fortalecido, precisa de coisas sólidas, não frágeis demais, que se arrebentam ao primeiro sinal de vento. Vamos orar, encerrando essa manhã. Não se esqueça, antes de você sair daqui, passa lá, toma um caldo, né? Não vai embora assim. Vamos orar agradecendo a Deus, que o Senhor nos ajude a entregar a Ele as áreas da nossa vida que precisam ser entregues, áreas da nossa vida que precisam ser entregues ainda, que a gente não fez ainda, que a gente está segurando de volta. Que Ele nos ajude a ter coragem e confiança de entregar. Também de áreas da nossa vida onde a gente luta, tem muitas lutas, que Deus nos ajude também a entregar ao Senhor e obter vitórias nelas. Entendendo sempre que nós fomos chamados para servir, que temos em dado momento da nossa vida um chamado para o sacrifício e que somos sim chamados para uma caminhada e também estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Deus, nós agradecemos por Tua palavra que nos dá caminhos para a nossa vida, alguns princípios que nós podemos claramente aplicá-las, para que possamos ser reconhecidos como filhos Teus. Nessa manhã, Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, porque temos andado às vezes mais como agentes secretos do Senhor do que cristãos propriamente dito. E eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a ter as características definidas em nossa vida, para que a gente possa ser conhecido pelo amor que temos uns pelos outros e pela forma como nós vivemos e nos portamos. Deus, continue esse processo de transformação em nossa vida que o Senhor um dia começou. Que nós possamos entender quem nós somos no Senhor e que possamos também entender e definir as ações da nossa vida como cristãos. Essa manhã eu peço, Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações enquanto durante esse dia, com as pessoas em que nós tivermos, que nós possamos também estar lembrando sempre daquilo para o qual nós fomos chamados pelo Senhor. Ajude-nos a carregar a nossa cruz, mesmo que isso implique em um custo. Ajude-nos a carregar a nossa cruz e seguir o Senhor de perto. Esse é o nosso desejo, essa é a minha oração essa manhã para cada um de nós. E que o Senhor continue nos abençoando. Nós precisamos do Senhor. E eu peço que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você. Tenha um ótimo domingo ainda. Não entendi. Acho que já foi. Já foi. Aham. Dá tempo de conversar. O caldo está lá aquecendo. Então fica aí, a gente bate um papo, tá? Deus abençoe.